E faço ser São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aqui com o Rodrigo Bueno e o pessoal lá da ESPN falaram sobre a vitória do São Paulo contra o Flamengo no Morumbi. Se tem Rodrigo Bueno, se tem vitória do São Paulo, você sabe que tem loucuras naquele programa. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, dê seu like, inscreva-se no canal, me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos, dá essa força para esse jovem São Paulino aí. Estamos quase chegando lá, faltam menos de 3 mil inscritos, então dá essa força pra mim aí. Ó, Rodrigo Bueno esculachou, zoou os flamenguistas, a gente vai ver tudo. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, a gente vai debater bastante sobre o tricolor. Créditos e direitos autorais, tô deixando na descrição, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Se você tá com um jaco desse aqui, ó, já é outro Nath, não é? Então, aí assim, Alan Franco, cara, o cara tá o senhor da zaga. Ele está melhor que o Arbolenda. O melhor zagueiro do São Paulo no momento, o Arbolenda. Arbolenda, dentro e fora de campo. Então, pra você, quem que teve noite de Lugano? O Alan Franco. Ele rachou duas bolas assim. O Davi Luiz veio assim e falei, vai ganhar, não vai ganhar essa dividida. Cara, ele... Bota aí, aumenta o hino aí, cara. Aumenta o hino. A boquinha. Isso aí já tá. Tu és grande. É isso aí. O meu dia está em grande fase. São Paulo está... Nesse momento que a chefia tinha que virar pra corta? Não, lógico que não. O São Paulo está no G6 do brasileiro, que é a vocação dele. Isso. São Paulo é time pra ficar G6. São Paulo não vai ser campeão brasileiro. Tem que ter São Paulino fazendo conta. Pô, mas o Botafogo pode derrapar. O Flamengo a gente ganha sempre. O Palmeiras tem um confronto direto. Sei lá o quê. Quem é o Flamengo? São Paulo ganha sempre. São Paulino chama fala que é o pai do Flamengo. Isso. São Paulo fala, né? Bom, agora... Você sabe que historicamente São Paulo... O São Paulo é o único time. Pega o Flamengo... Abriu o coração. É lógico. Ele tá me borrifando, cara. Não, ele tá falando, mas deixa eu falar, não falou nada. Vai, abre o coração. Pega o Flamengo contra todos os times do mundo. Flamengo contra Liverpool, Flamengo contra Real Madrid. Só tem um time no mundo que tem mais de 10 vitórias a mais sobre o Flamengo. Até porque Liverpool e Flamengo jogam o tempo inteiro. Não, mas aqui no Brasil, Flamengo toda hora ganha do Palmeiras, ganha do Corinthians, mas com o São Paulo ele tem um problema, agora, cara. É uma dificuldade. O que eu peço é, pra nossa direção aqui, para dividir a tela, já que o Zé pediu, Pedro, Ivo e Bubu, que eu vou fazer a pergunta pros dois. E aí eu quero ver a reação. Bom, estamos acompanhando os melhores momentos e o Caleri de novo, hein, Bubu? Toca no Caleri o quê? O Caleri é o pai do Corinthians e do Flamengo, né? O Caleri chegou a 74 gols, 7-4. 74 gols com a camisa do São Paulo. 5 foram no Flamengo. Cara, a gente sempre fala 50. Ah, eu já vi. 5 gols no Flamengo, o mais famoso é aquele na final da Copa do Brasil, né? Brincadeira. Só tem um time que tomou mais gols que o Flamengo do Caleri, que é o Corinthians, tomou 6. Né? Então, o Caleri nesses jogos grandes é impressionante como ele se dá bem. O Ferreirinha foi destaque, barbarizou ali. A gente viu ele humilhando ali o Wesley na ponta esquerda. E o Lucas? E o Lucas? Vai falar do Lucas? Quem vai parar o Lucas? Vai, Davi Luiz. Não deu. Entendeu? Então, assim, 1x0 não é ao vivo não, hein? O que eu falei no Flamengo e Palmeiras, que 2x0 pro Flamengo saiu barato pro Palmeiras, esse 1x0 pro São Paulo é uma mentira, que pode ter sido muito mais. Eu acho que o Zubeldia tá acompanhando muito o F90 e escutando muito o Pedro Ivo, que fala muito sobre a intensidade. Um time pra ganhar hoje em dia, no futebol atual, futebol contemporâneo, futebol moderno, você tem intensidade. Leva pra campo a intensidade. Não importa o jogador, importa a intensidade. E aí o São Paulo teve a intensidade que o Flamengo não teve. E aí passa pelas decisões dos treinadores. O Tite a gente viu na coletiva falando, é humanamente impossível manter a performance, ou performar, né? Mas ele falou. Né? Performar várias vezes seguidas. São Paulo e Flamengo fizeram o mesmo placar em casa na Copa do Brasil. 2x0 no Palmeiras, 2x0 no Goiás. Isso. O São Paulo no fim de semana teve a mesma performance, ou até melhor do que no meio de semana. É verdade. O jogo da volta é igual, né? Pegar o Goiás e pegar o Palmeiras no ar. Tá bom. O São Paulo, mais uma vez, teve a intensidade. Tá aqui o Pedro que defende muito esse fundamento, né? Essa virtude esportiva. Olha o Caleri de cabeça ali, mais uma vez, metendo na forquilha. Né, assistência do Wellington Rato, que deu uma emagrecida já, né? Ele ainda não tá no nível Mickey Mouse, que é o nosso chefe, que tá sempre em forma, na estica. Mas o Wellington Rato já começou. Já começou o Wellington Rato a dar uma enxugada. E aí já começou a fazer a diferença. Não tinha o Luciano nesse jogo, de um lado, não tinha o Pedro Luiz Araújo suspenso. O Gerson entrou no segundo tempo, melhorou o Flamengo. Comecinho do segundo tempo foi o melhor momento do Flamengo, entrou o Gerson. O Arrasca já entrou, a vaca já tava deitando, né? O Wesley tentou, hein?
Tentou, quase ele conseguiu aí, ó lá. Ação de gala, pra não dizer o contrário, hein? Então, o São Paulo tem as suas soluções. Alan Franco, que partida? Dos dois, pra gente, pra essa pergunta que tomou conta das redes sociais. Tite errou em poupar o time todo? Pedro Ivo Almeida é o primeiro do seu argumento, já que você fala que não minuto para ele Pedro Ivo Almeida. Não, vamos aproveitar o embalo do Bubu, por favor, Bubu. Ele é o defensor da ciência, né? O Tite usa a ciência. Não é que eu sou defensor da ciência, eu só não sou inimigo da ciência. O seguinte, o Tite, ele usa argumentos científicos, dados, né? Análise de desempenho para justificar as suas escalações. Ele veio aqui, no primeiro turno, em São Paulo, contra o Palmeiras no Allianz, tirou o pé, poupou os jogadores, poupou o Pedro. Ele tá anotando tudo, ó. Empatou 0x0, perdeu 2 pontos, confronto direto. Aí vem, começo do segundo turno, tá na liderança, numa posição nobre ali, ainda com um jogo a menos, tal, não sei o quê. Ele entra em campo sabendo que o Botafogo goleou. Até no saldo de gols, o Botafogo superou o Flamengo. E aí ele não reage. Ele vai lá, não, vai esse time aqui e tal, coloca aqui e tal, tirando a força do Flamengo para um jogo que não é só porque o São Paulo no Morumbi é difícil, mas porque é um jogo que vale a liderança para ele no campeonato. Ele perdeu a liderança. Então, para mim, ele perdeu 5 pontos aqui jogando em São Paulo, que podem fazer falta lá na frente. Se o Botafogo, Palmeiras, sei lá, alguém for campeão com 5 pontos, até 5 pontos, vai falar, mas e se eu tivesse colocado força máxima? E não foi quem foi que falou lá do Jorge Jesus? Jorge Jesus ensinou aqui no Flamengo e acostumou mal a nação. Pra que ficar poupando toda hora? Descansa a segunda, descansa a terça, joga a quarta, descansa a quinta, descansa a sexta. Tem treininho ali e tal. E você joga com força máxima quase sempre. Não dá pra você desfigurar um time como ele desfigurou. Então, por isso, merecida a derrota, mais uma do time. E errou o Tite. O São Paulo não tá poupando, né? Que anotou, mostra o seu bloquinho que você anota todas as frases do Bubu. Eu não anoto todas as frases, não, mas é que são coisas que são importantes. Então vai, amassa. Por exemplo, não, amassar não. Isso aqui que torcida, cara. Você tá na hashtag Team também, cara. Magoado, ele tá coração magoado. Vai, mas tá preocupado que vai ter que colocar o Conan. Empurra lá, empurra, dá força, vai lá. Em primeiro lugar, a gente precisa corrigir as informações erradas que o Bubu passa. Equivocadas, ele é um equivocado. Esse papo do Jorge Jesus, eu já falei aqui que é uma falácia, uma mentira. Ele falou? Não, meu amigo, vamos lá. O Tite, ele tem neste momento Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É a sequência do Jorge Jesus. O Jorge Jesus chega e é eliminado da Copa do Brasil. Tinha Brasileiro e Libertadores. Né? Exato. Então, quando o Tite tiver só 2 competições, caso ele fique só com 2 competições, e aí ele vier a poupar, aí a gente usa esse argumento de Jorge Jesus. Por enquanto, ele não cabe. O primeiro semestre você tinha só o Carioca e mesmo assim poupava. Ai, caraca, você falou, eu fiquei escalado. Não, mas... Mas é uma característica minha... entrar com um comentário de forma oportuna. Não, continua, você vai. Quando você informou de forma errada do Jorge Jesus, eu esperei pra te corrigir. Não existe isso de que o Jorge Jesus tinha 3 competições, foi dentro em 3, e aí ele deu aula. Mas isso aí é argumento de quem quer pegar o passado era melhor, então vou jogar aqui pra ver se ninguém percebe. Tá. E agora, outra coisa, o argumento... Você falou que o argumento físico, né, científico... Eu acho que a gente precisa culpar, já que vocês gostam tanto de culpa, a gente precisa culpar a diretoria do Flamengo. Porque, para mim, é uma decisão política, mais uma vez. Eu não sei se o Tite vai querer falar agora, ou vai falar depois do jogo do Palmeiras, ou vai falar em caso de algum insucesso, ou quando for perguntado, também talvez durante o sucesso. O Tite, o outro ponto de debate que teve foi no Campeonato Carioca. O Tite poupa o time na Libertadores, na grande Conmebol Libertadores, para priorizar uma conquista de um estadual contra o Nova Iguaçu. E ali era muito claro, tinha uma questão política de uma diretoria pressionada que precisava de uma taça para chamar de sua. Ou você não lembra que foi lá, o Landim levanta a taça, o Braz, o Duns, que é o candidato do Landim, falou levanta a taça para sair na foto. E o Tite fala, era uma decisão do clube de priorizar o estadual. E agora também, eu não posso falar aqui que é só uma decisão do Tite. A decisão para mim é do clube. O clube precisa muito passar no mata-mata. O Flamengo ano passado falhou em mata-mata. Esse ano é um ano de pressão, tá aí o Landim distribuindo entrevista a torto e à direita, tá aí o Landim falando de política, tá aí o Landim querendo capitalizar o estádio, o Dunch é o candidato dele, a guerra eleitoral com a oposição. Sim. É um ano eleitoral no Flamengo, que o Flamengo precisa ter uma eliminação do Palmeiras, uma classificação sobre o Palmeiras para chamar de sua. Precisa ter um sucesso no mata-mata de Libertadores para chamar de seu, porque a derrota para o São Paulo no Morumbi, numa rodada
qualquer, vamos dizer assim, de Campeonato Brasileiro, ela faz menos barulho que a eliminação para o Palmeiras, que a eliminação para o Bolívar. Então, tudo é muito calculado politicamente dentro do Flamengo. Então, essa é uma decisão do clube. Eu acho que o Flamengo erra, porque ele já vinha sinalizando. Quando o Pedro força o cartão na semana passada para dizer que, olha, contra o São Paulo eu posso ficar fora porque é importante é o mata-mata, o Flamengo já sinaliza por ali. E aí eu não vou dizer aqui que é só uma responsabilidade do treinador, é do Tite também. Mas tem algo maior, assim como foi no campeonato estadual e dito por ele, que era uma decisão institucional, tomada em conjunto com a diretoria. Então, o Flamengo, não é só a figura do Tite, que também está no pacote, o Flamengo escolheu e sinalizou que nesse momento é mais importante o mata-mata. Eu acho errado, mas é uma questão cultural, porque o campeonato nacional, a conquista das 38 rodadas, você ser o melhor projeto de futebol do país, o time que dá certo, o time que jogou 2 vezes contra todos e foi superior, eu acho que é muito importante. Só que tem um peso, da maneira que a gente trata o futebol aqui, uma eliminação contra o Palmeiras faz muito barulho. Arranha candidaturas, arranha projetos políticos. Uma eliminação contra o Bolívar também. Então, eu acho que ele também é um argumento político, não só um argumento científico, sabe? Um argumento técnico, aquela coisa física de poupar. Tem muito de política isso aí também. Bom, então tá bom. Nós temos que chamar vídeo, mas ele te convenceu? Não, ao contrário, eu saio ainda mais decepcionado com o Tite. Porque se tem algum tipo de ingerência, comando do Flamengo orientando quem escala e quem não escala, porque pra mim a decisão é técnica. O time do Flamengo que foi pra campo, quem escalou, quem definiu foi o Tite e a comissão dele. Se tem alguma orientação de cima, olha, não sei o que, tira o pé aqui, um cara do tamanho do Tite, eu acho que não deveria se curvar a isso. O Jesus não, botava o time mesmo, ganhava todo mundo, ganhou, não precisava ganhar com 90 pontos o brasileiro, atropelou, deu goleada, deu espetáculo, deu show, ainda ganhou a Libertadores e o brasileiro no mesmo fim de semana, entendeu? Então é outro patamar. Flamengo do Jorge Jesus, outro patamar. Muito bem, vamos para o vídeo, povo na TV, muita gente querendo participar. Já comenta aí o que você achou do jogo do final de semana e realmente o São Paulo, para jogos grandes, ele se motiva de forma diferente, né? Eu acho que eu até comentei isso no vídeo de ontem. Se o São Paulo jogasse assim, tivesse esse nível de motivação, não sei se motivação é a palavra certa, talvez foco. Se o São Paulo mantivesse esse nível de foco, de concentração, o São Paulo brigaria pelo título brasileiro. É incrível pensar que esse mesmo time, praticamente, que jogou hoje, é o time que perde pro Cuiabá em casa. É o time que perde de 4 pro Vasco. Eu não vou citar a derrota pro Atlético Mineiro, porque foi um assalto, e nem a derrota pro Fortaleza, por conta das condições, mas principalmente esses 2 jogos específicos, o São Paulo foi muito abaixo. E é de se impressionar que é praticamente o mesmo time. Na época a gente ainda tinha até o Alisson, né? Contra o Cuiabá, contra o Vasco, não. Mas como esse time se foca diferente para jogos grandes. O jogo contra o Flamengo foi um jogo tão bom quanto o jogo contra o Botafogo, a nível de competição do São Paulo. Com esse time, a gente vê que o São Paulo bate de frente com qualquer adversário. O São Paulo poderia ter ganhado o Botafogo, se aproveita melhor as oportunidades. O São Paulo poderia ter ganhado demais do Flamengo, se aproveita melhor as oportunidades. O Ferreirinha tem que ter um trabalho específico de finalização, porque ele é um ótimo criador de jogadas. E, como eu costumo falar aqui, você tem algumas maneiras de se construir jogada. O São Paulo não tem um meia que cria, que acha espaços. Então, o São Paulo ele fica dependente de uma arrancada do Lucas ou de uma jogada individual do Ferreirinha. Eles criam assim. E tudo bem, acontece. A grande questão que eu acho é que tem jogos que o Ferreirinha não vai ter espaço para driblar, tem jogos que o Lucas não vai ter espaço para arrancar, e aí vão ser jogos que nós vamos ter dificuldades. Como o Goiás, por exemplo. Jogos que nós vamos ter dificuldades porque não tem um meia pensante no São Paulo. Alguém que acha espaços, como o Garro faz no Corinthians, como o Arrascaeta faz no Flamengo, como o Veiga faz no Palmeiras, como o Matheus Henrique faz no Cruzeiro. Falta esse cara pro São Paulo, esse cara pensante. Mas jogos assim, o São Paulo consegue aproveitar. Jogos que o São Paulo tem... O São Paulo sempre joga bem contra time que joga. O Flamengo é um time que joga e deixa jogar. Poucas
poucas peças do Flamengo. A gente vê a mídia exaltando o Flamengo, mas o Flamengo não é um time que todo mundo marca. Você tem a dupla de volantes que marca muito bem, mas do meio pra frente ninguém marca. O Arrascaeta não sabe marcar, o Gabriel não sabe marcar, o Pedro não sabe marcar. Marcar e recompor são coisas totalmente diferentes. Esses caras recompõem. Marcar é algo totalmente diferente. O São Paulo, por que o Rato é tão importante no time do São Paulo? Por que o Zubeldia e todos os técnicos? Porque o Rato, ele não só recompõe, ele marca. Ele sabe marcar, ele sabe dar um bote, ele sabe cercar na hora certa, ele sabe pressionar na hora certa. Você vê o Luciano, o Lucas tentando marcar, o próprio Caleri, eles são desengonçados na hora de fazer a marcação, porque eles sabem recompor. Marcar é coisa diferente. Recompor e marcar são coisas diferentes. Então, quando o São Paulo encontra um time frente a frente que joga e deixa jogar, como o São Paulo tem mais jogadores que marcam, o São Paulo acaba tendo vantagem, vamos dizer assim. Então, foi um ótimo jogo a nível técnico, a nível de jogo, foi um excelente jogo de futebol. Muito bom mesmo. Há muito tempo não, que o São Paulo jogou muito bem também contra o Botafogo, mas assim, é bom o São Paulo. E aí a gente cai naquela falácia, o Flamengo tava com o time reserva. Não é o melhor elenco do Brasil, da Sul-América? Que desculpa é essa? Porque se tá o titular e o São Paulo ganha, é porque o Tite não usou o elenco. Se os titulares não estão e você usa o elenco, é o time reserva. É sempre a mesma história. O importante é, o São Paulo joga bem contra Botafogo, bateu de frente. Bateu de frente contra Flamengo, com o time misto que seja. Bate de frente contra Palmeiras, bateu de frente contra Atlético. O problema do São Paulo não são os times grandes. O problema do São Paulo é quando ele joga com times menores, que eles relaxam e tal. Esse é o grande problema. Se o São Paulo mantivesse o nível de foco contra esses times menores, o São Paulo com certeza brigava pelo título do Campeonato Brasileiro. E é uma pena não brigar. Pode engatar uma arrancada aí, quem sabe no segundo pode. Mas o São Paulo se foca melhor para jogos grandes. Por isso que eu acho que o São Paulo deve conquistar uma Copa esse ano. Quem dera Libertadores. Para ir pro Super Mundial do ano que vem. A gente viu... Eu sei que muito torcedor do São Paulo esquece isso. Mas a gente fica feliz, nós ficamos felizes com o elenco do São Paulo essa temporada. Mas o Casares, o Belmonte já falou que a preparação do São Paulo é pro ano de 2025. O São Paulo está sendo preparado para o ano de 2025. O Casares, quando assumiu, falou que 2023 ia ser difícil, 2022 ia ser difícil, 2024 ia ser difícil, mas que o time, o planejamento da diretoria era montar um time para brigar de igual para igual em 2025. Se o São Paulo ganhar a Libertadores, vai disputar o título mundial e com certeza ano que vem virão novas peças, virão nomes de pesos, virão reforços para fazer o São Paulo brigar por coisas grandes e ser novamente protagonista do futebol brasileiro. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe a sua opinião. É muito importante você se inscrever e deixar o seu like, não custa nada e me ajuda demais, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!